Graça e paz, pessoal. Graça e paz da parte do Senhor, que é maravilhoso. O tempo todo, que essa palavra venha frutificar, encontrando morada. Que seja uma bênção na vida de todo aquele que ouvir. Que seja semeada em boa terra, para a honra e glória do Criador. Amém? Eu vou procurar não me estender muito, né? Mas aqui é uma palavra maravilhosa que exige, vou deixar aqui exposta na descrição todas as mensagens que eu abordar aqui, tá? E vocês leiam, continuam lendo e o Espírito ele fala grandemente, amém? Então que tudo seja para a glória do Pai, em nome de Yeshua. Eu vou ler Mateus 7, a partir do versos 15, que diz a respeito da árvore e seu fruto. É uma palavra que Yeshua ali colocava a um povo que estava disposto a ouvi-lo, que eu creio. Já coloquei um vídeo aqui maravilhoso que fala a respeito que Yeshua lhes disse, dê-lhes algo para comer. Muito interessante o vídeo. Esse aqui também é praticamente a mesma linha de entendimento. Porque fruto aqui, essa árvore, ela está representando pessoas. Mas o Salvador, ele sempre colocava parábolas, colocava sombras, colocações de comparando, né? Para falar, ministrar e exortar o povo. Colocava, como é que eu posso dizer? Ele fazia assim uma colocação de coisas da criação, né? Para que o povo compreendesse. E só depois que o Espírito Consolador viesse, os faria lembrar tudo aquilo que tinha saído da boca dele. Mas no momento o povo estava ali disposto a ouvi-lo, né? E hoje não é diferente. Hoje as pessoas ouvem muita gente. E esse vídeo aqui, agora no início, ele vai ficar bem claro a respeito dos frutos, né? Porque tem as obras da carne e tem os frutos do Espírito, como diz lá em Gálatas. Então agora no início eu vou deixar claro, se cair eu faço um outro vídeo depois, dando seguimento. Falando a respeito da nuvem de testemunha que nos veio, né? Uma coisa, as pessoas precisam se atentar a isso, uma coisa é você ouvir e dar credibilidade a alguém à distância. Hoje em dia as pessoas, isso acontece muito. As pessoas têm os seus seguidores, muitas visibilidades, visualizações, né? Com muitos assuntos diversos, né? Mas a pessoa tem que se atentar aos frutos. E nem sempre dá para saber quais são os frutos, a não ser que a pessoa investigue a vida dessa pessoa, né? Mas isso é importante, porque o que entra nos nossos ouvidos é importante, tem que ser algo com o Espírito, se tem o discernimento, se está de acordo. Para isso é importante conhecer a palavra do Senhor. Então, tendo em mente que os testemunhos das pessoas que os conhecem, esse sim é válido, e muito válido. Porque partindo daí, somente o Criador conhece as intenções do coração, somente o Criador. E depois eu vou ler aqui, Mateus 7, isso vai ficar bem evidente. O filho, foi dado ao filho esse poder e autoridade de julgar todos no dia do juízo. Então eu vou ler aqui, ó, a partir do 15, que diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Profetas é quem professa, quem fala da palavra do Criador. Quem se coloca como alguém que se acha na autoridade de ministrar vidas, né? Mas será que essas pessoas são ministradas pelo Espírito, têm o discernimento da palavra? São questões que as pessoas têm que se atentar, porque tem muita gente de boa fé, né? Muita gente de bom coração e que são iludidas, pensam que são ovelhas, e aí no fundo é lobo, né? É preciso tomar cuidado.
vocês os reconhecerão por seus frutos. Aqui Yeshua deixa bem claro, existe um meio de reconhecê-los, quem eles realmente são, se são ovelhas ou se são lobos, pelos frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Se existe uma espécie de juízo que tem que ser feito, um juízo investigativo, é esse, a respeito daqueles que passam a mensagem do Criador. Lidera vidas, né? Sobre vidas. Dessas pessoas precisam, as pessoas lideradas precisam se atentar a essas questões dos frutos. Quem faz algo à distância, se você segue a pessoa à distância e não conhece, hoje em dia não é tão difícil de conhecer os frutos, as reações, as atitudes das pessoas. Se elas estão alinhadas, em conformidade àquilo que você conhece a respeito dos evangelhos, a respeito da palavra, então vale a pena dar ouvidos, né? Versos 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja só, aqui já inicia a supremacia de Yeshua, como está lá escrito em Colossenses, capítulo 1. Depois eu vou dar uma lida. Nem todo aquele que me diz, ele está se colocando já no juízo, ou seja, ele está demonstrando aqui que acontecerá algo, né? Virão a ele e dirão, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Profetizar, professar, falar da palavra do Senhor. Tem outras pessoas com desvaneios que falam, profetizo isso, eu profetizo aquilo sobre a sua vida, que não está alinhado na palavra do Senhor, não faz nem sentido, não tem nada a ver com a palavra do Criador, mas as pessoas falam muitas coisas, né? Mas aqui está falando da questão do profetizar, profetizamos em teu nome, ou seja, em teu nome falamos da mensagem, da palavra do reino, falamos disso, falamos daquilo, fizemos uma salada de fruta, falamos, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? A questão do expulsar demônios. Você percebe que se trata de uma pessoa que tem princípios e responsabilidade sobre o que professam? Alguém está expulsando sobre a autoridade da palavra, sobre a autoridade do Filho, sobre a autoridade do Criador? Um exemplo, né? Tem um exemplo aqui bíblico, quando os espíritos queriam retirar o corpo de Moisés. E aí os anjos falou, o Criador o repreenda. Os anjos, os anjos. Se for parar para pensar em questão de autoridade, né? Os anjos estão acima de nós. Então, o Criador o repreenda. Percebe-se aí, já partindo para um lado maior, que é da questão espiritual, e anjos, espíritos, demônios, seja o que for, obedecem ao Criador. Eles têm temor, porque eles conhecem o Todo-Poderoso. Porém, o homem, né, nessa condição física, corpo, alma e espírito, mais uma questão física, se deixa levar muitas vezes pela vaidade e acaba cometendo erros, né? Vou colocar assim, cometendo erros. Então, aqui fala, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Não realizamos. Realizamos. Quem faz milagre é o Criador, né? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, aqui Yeshua resume
no versos 23. Então eu lhes direi claramente com autoridade. Nunca os conheci. Não houve afinidade, não houve a proximidade com a verdade. A verdade não esteve nos lábios desses homens. A possibilidade de Yeshua estar presente na sua vida, seja Yeshua o nome Jesus, que foi transliterado para Jesus, mas é Yeshua. A Bíblia, ela não veio para nós no conhecimento hebraico, falamos outro idioma. Então, logo, muitas coisas aconteceram, mas é o Pai que nos revela a verdade com o desejo de buscar a verdade. É por isso que eu falo Yeshua, porque eu já entendo que é o nome verdadeiro, né? Mas não quer dizer que eu sou alguém diferenciado. Eu creio no poder do nome, mas existem muitas pessoas tementes que ainda falam o nome de Jesus e que professam a verdade conhecida na Bíblia, creem que a palavra é verdadeira, creem no Filho, creem na suficiência do sacrifício do Filho, e são pessoas tementes, com frutos do Espírito. Então eu não posso dizer que fulano ou outro não vai ser salvo porque não fala no nome Yeshua. Não, é importante ser convencido. Eu fui convencida pelo Espírito. Eu sei da dificuldade que é das pessoas chegarem a um conhecimento mais aprofundado, né? Porque o pleno, acredito que não é fácil chegar no conhecimento pleno, né? Porque, na verdade, o Senhor está sempre revelando a letra. A letra está sempre viva no Espírito. Quanto mais do Espírito tivermos, mais conhecimento também obtivemos, né? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nunca, é porque nunca houve afinidade. Desde o início do buscar e professar uma fé dessa pessoa, foi uma fé voltada para o eu, para a autojustificação, voltado para ensinos à distância de pessoas que você não as conhece, você não conhece o fruto dessas pessoas. Estou resumindo, mas é o Espírito que continua ministrando, amém? Eu vou ler aqui Colossenses 1, para vocês entenderem a questão da supremacia de Yeshua. Colossenses, capítulo 1, mas eu vou ler um pouquinho antes. Vou ler o versos 10 ao 13 que diz: E isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E por quê? Por que Yeshua é colocado aqui como o nosso resgatador, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? O reino do amado, ó. Versos 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Versos 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Não tem como retirar Yeshua do foco. Quem tira Yeshua do foco está negando a palavra, não entende a letra espiritualmente. Logo então, vem uma terrível condenação sobre essas pessoas. Eu vou ler aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Zacarias. Onde que eu pus? Zacarias, capítulo 8. A partir do versos 15, que diz:
vou ler o 7, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, quando os seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenho medo, eis o que deve fazer. Falem somente a verdade. Falem somente a verdade, uns com os outros, e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo, e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Gente, se existe uma curiosidade benigna, é querer saber a respeito do que diz a Bíblia, do que diz a palavra do Criador, consciente de que é a palavra do Criador. E que o Filho foi dado a ele a autoridade, o título de supremacia, é o primogênito, é o Filho que tem autoridade dada pelo Pai para julgar todos. Então não tem como negá-lo. Ele é o nosso resgatador. Viver sem crer na suficiência do sacrifício de Yeshua, que foi definitivo, para estabelecer esse novo tempo com justiça nele, é andar rumo ao juízo e testificar daquilo que o Criador odeia, porque aí ele vai tratar cada um de acordo, né? E olha só, também eu vou ler aqui, porque fica assim, essa palavra odeia aqui, ó. Porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Aqui fica claro que ele odeia o quê? Ele odeia a língua falsa. Aqueles que planejam no íntimo fazer o mal, né, contra o seu próximo. Aqueles que juram queiram jurar com falsidade. Estão com falsidade nos lábios, né? Então ele odeia todas essas coisas, porque vai contrário ao caráter de Yeshua, ao que ele mostrou, ao que ele ensinou, né? Como filho, dando a demonstração da vontade do Pai, no comportamento dele, na fala dele, na autoridade. Então, expulsar demônios, como diz lá em Mateus, né, que eu li, Mateus 7, no nome de Jesus, o nome transliterado, você pode até ter esse tipo de autoridade, mas se você não estiver de acordo com o Senhor, a própria palavra diz: o que adianta ganhar o mundo, muitos seguidores, isso e aquilo, nas minhas palavras, né? Perder a alma. O homem não pode ter autoridade sobre a alma. A alma está presa dentro de um corpo, que é movido segundo as vontades, que precisa ser liberto, precisa ser transformado para a maravilhosa luz, para o reino do amado, com a consciência de que o Pai se agrada dos lábios que fala a verdade, que não anda com falsidade, no íntimo, desejando mal para os outros, com inveja, ciúmes dos próprios, dos seus próximos. Precisa se libertar de tudo isso com verdade. É uma luta. Se tem uma luta ferrenha que alguém tem que lidar, é com o seu próprio eu. Aproveitar o hoje, né? O dia que se chama hoje, para ser transformado. Aí fica aquela questão, né? Tem mais alguma coisa, Graça, que o Criador odeia? Tem muita coisa, mas eu vou ler aqui, ó, Provérbios 6, versos 16 ao 19, que diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Tudo aqui está voltado para a questão do
trato com o próximo, como tratamos as pessoas. Qual é a verdadeira intenção? Qual é a nossa verdadeira intenção? Fazer o bem ao invés de mal, pagar o mal com o mal? Não, pagar o mal com o bem. Né? Por mais dificultoso que seja a situação, mas pagar o mal com o bem, esperando no Senhor. Porque o que ocorre hoje no mundo é a força da iniquidade é por conta das pessoas não terem conhecimento da verdade. E a verdade qual é? A palavra do Senhor. Logo então padecem. Padecem nas suas frustrações, causando frustrações, desejando o mal para o próximo ao invés de amar o próximo como a si mesmo, planejando coisas terríveis, palavras falsas, testemunhos falsos a respeito de pessoas que não é nem questão de não merecer, é de questão de não estar alinhado ao que as pessoas dizem. Se a pessoa procura andar retamente e alguém levanta um falso juízo a respeito dessa pessoa, ela vai pagar um preço altíssimo. Porque o Criador odeia, está aqui colocado como 6. O salmista coloca como 6 porque ele conhecia, é o mesmo Espírito, gente. O Espírito é Exu agindo tempos em tempos. Aqui, sabedoria não é humana. Sabedoria não é meramente humana. Sabedoria não era de Salomão. Salomão ora e pede ao Senhor sabedoria. Ele pediu o melhor dessa terra. É claro que o saber precisa ser administrado. Porque o conhecimento, muitas das vezes por conta de vaidade, leva as pessoas a se perderem, a se envaidecer, né? Mas a sabedoria que vem do Pai, ela são frutos que precisam ser espalhados, frutos bons, com intuito bom, de gratidão, dando graças a Ele. Então, eu vou deixar na descrição, como eu disse, essas palavras que eu li, são maravilhosas. Toda a palavra do Senhor é rica e preciosa. Ela exorta, ela disciplina, ela orienta. Ela nos constrange de modo que entendemos que precisamos mudar, melhorar. E bom é ter essa consciência de que temos um resgatador, Yeshua, que nos retirou das trevas. Mas ele fala, venham a mim, porque o meu fardo é suave, é leve. Você quer andar lado a lado com Yeshua? Ele te dando orientação, como teu conselheiro, um espírito vivo e forte, poderoso, que está no aguardo do dia, do grande dia. É só buscar com humildade, meditar na palavra dele, que ele tem todo o prazer de dar essa orientação, esse discernimento que é a mente dele. Amém? Graças a Deus, graças a Yahvé, louvado seja ele, o vídeo chegou até aqui. Eu glorifico ao Pai e agradeço a você que assistiu até aqui. E confiram lá as mensagens, continua sendo alimentado, né? Que essa palavra gere frutos que só lhe renda gratidão, dia após dia, amém? Então que o amor e a graça do Pai, em nome de Yeshua, estejam com todos vocês. Até a próxima, pessoal.